Gênesis capítulo 41, o versículo é o 50. Gênesis 41, o versículo é o 50. Faz parte do processo. E quando a gente entende isso, a gente sabe que nos momentos mais difíceis, no momento de aflição, Deus está ali para abençoar, para dar o suporte, para dar o crescimento. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 41, o versículo é o 50. Tá bom? Se você tiver alguma dificuldade, você pode acompanhar na televisão. E nasceram a José 2 filhos. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. José teve 2 filhos, antes do período da fome, do período da seca. Eu até falava hoje pela manhã, José estava preparado para passar por aquilo. Amém? José estava preparado, quer dizer, viria os 7 anos de miséria, de pobreza, de escassez, e ele teve 2 filhos. Então ele estava preparado para ter aquele filho. E por quanto tempo ele se preparou? Durante 7 anos, que foram o período da fartura, né? Foram os 7 anos de vacas gordas, podemos dizer assim. O que é isso, pastor Helder? Prudência. Amém? A prudência, ela faz você viver o presente, até porque a gente tem que viver o presente, é um dia de cada vez, amém? Mas ela nos faz viver o presente já projetando o futuro, Então uma pessoa prudente, ela não vai passar aperto lá na frente, ela não vai passar aperto no futuro. Jesus disse que aquele que escuta essas minhas palavras e pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa onde? Sobre a rocha. Irmãos, olha só, às vezes as pessoas veem o presente, o imediato, não é? Mas olha só, uma pessoa prudente, ela edifica a casa onde? Na rocha. Talvez no presente isso não mude muita coisa, mas lá na frente vai fazer sentido. Quem está entendendo isso? E tem pessoas que edificam a casa na areia. A pessoa fala assim, não, mas tudo bem, eu consegui edificar minha casa, eu consegui construir, eu consegui levantar. Só que lá na frente, quando vierem as tempestades, a chuva, o vento, e combater aquela casa, a pessoa que foi prudente no passado, ela vai estar colhendo os frutos naquele momento. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque vai vir a chuva, a tempestade, a enchente, e a casa não vai cair. Agora, a pessoa que foi imprudente, ela também vai estar colhendo os frutos da sua imprudência. A casa vai cair. Então, olha só, José, antes da crise, não é? Antes da fome, ele já estava pronto para enfrentar aquela crise. E tem pessoas que às vezes a crise, a fome, pega ela de surpresa. Por quê? Porque ela não se preparou. Então José vai ter 2 filhos, a Bíblia está dizendo aqui, ó, o versículo 50, né? José teve 2 filhos antes que viesse o ano da fome, que deu a Zefate Paneia, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito Manassés. Olha só, o primeiro filho de José se chamou Manassés. E a palavra, né, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda aflição, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. A palavra Manassés significa exatamente isso, esquecimento.
Existem situações na nossa vida que precisam ser esquecidas. Página virada, quem está entendendo isso? Enquanto não virar a página, irmãos, a gente não consegue avançar para o plano de Deus. Tem pessoas que não estão conseguindo sair do lugar. E às vezes até pior, né? A vida dela ela tá caminhando para trás, porque ela ainda não virou a página. Então o Manassés precisa ser gerado. Quem está entendendo isso? Em qualquer área, em qualquer circunstância, irmãos. O Davi, por exemplo, ele passa por um momento muito difícil quando ele perde um filho. A Bíblia diz que aquele filho foi ferido de morte. E o Davi jejuou, o Davi lutou, o Davi orou por aquela criança. Só que a criança veio a morrer, veio a óbito. E ele ficou ali lutando. E quando a criança morreu, os empregados de Davi ficaram com receio de trazer aquela notícia para ele. Mas por que ficaram com receio? Porque o rei já estava triste pela criança doente. Se ele soubesse que a criança tinha morrido, ele ia, ficar mais triste, talvez ia morrer com a criança na cabeça daqueles empregados. E o Davi percebe ali uma conversa estranha entre eles e tal, e ele chega e pergunta: morreu a criança? E eles disseram: sim, a criança morreu. E o que o Davi faz, irmãos? A Bíblia diz que o Davi se levanta, ele vai se lavar, ele toma um banho, ele come, ele se alimenta, ele unge a sua cabeça, ele muda as vestes e ele vai para o templo orar. Olha só, o Davi foi rápido, irmãos. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer, ele virou a página. Quem está entendendo isso? Foi o que ele fez. E os servos não entenderam nada, mas quando a criança estava viva, você não comia. Agora que a criança morreu, você vai comer. Enquanto viva a criança, eu tinha esperança que poderia ser revertida a situação, mas agora não tem mais o que fazer. Quer dizer, o Davi, naquele momento, ele estava se desprendendo daquela situação, que não é fácil, não é verdade? No caso dele, ele estava perdendo um filho. Então vão surgir situações, momentos na nossa vida, que a gente precisa se desvincular do passado, esquecer. O que ficou para trás, ficou para trás. Meu Deus, página virada, eu vou viver o novo do Senhor. E quando você entende isso, quando você vive isso, você está preparado para gerar o Manassés. Quando você, quando vira essa chave dentro de você, Deus está capacitando para que você venha a ser uma pessoa duplamente frutífera. Quem está entendendo isso? Então o José, meus amados, ele teve que esquecer. Diz ali, chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa do meu. Então José, olha aqui para o pastor Helder, carregava traumas, olha só, que ele adquiriu na casa do pai dele. E às vezes são traumas que você vai adquirir na casa dos seus familiares, dentro da sua família. Às vezes um pai, um padrasto, ou os irmãos. Quem está entendendo isso? Vamos estudar um pouquinho aqui. Olha o que José teve que esquecer. Gênesis capítulo 37. Só o meu retorno que não está funcionando. Eu estou sem retorno aqui. Não sei o que houve. Gênesis capítulo 37. Olha lá. O versículo 1. Diz assim, amados. Bom, vamos pegar o versículo 2. Ó. Vê isso aí.
versículo 2. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho o pastor aí? Então, se vocês estão ouvindo, tá bom. É mais aqui que não está pegando mesmo. Mas vai dar certo. Olha lá, o capítulo 37, versículo 2. Geralmente é bom ver alguém que entende, né, reverendo? Deixa alguém que entende ver isso aí. O pessoal do louvor, cadê o Jardson, os meninos que cuidam do som? É o pessoal que entende de som, né? Ele vê aí. Às vezes é aqui, às vezes é lá. Tá bom? O versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. De Jacó. Sendo José, de quantos anos tinha José? 17 anos. Apacentava as ovelhas com o seu irmão. Quer dizer, José tinha 17 anos, era um garoto ainda. Pô, olha aqui para o pastor Helder. Imaturo, irmãos. Nós vamos ver aqui algumas imaturidades em José. E todo garoto é imaturo. Eu, quando tinha 17 anos, era meio louquinho da cabeça. Com 17 anos, tadinha da minha mãe. Quem era assim, né? Eu fico vendo essas criançadas de hoje, irmão, tranquila. E que continue, glórias a Deus, é ou não é? Mas eu, com 17 anos, eu era meio da pá virada. Olha o José, todo imaturo, louquinho da cabeça. Diz aqui, ó, José apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estavam os jovens, né, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E olha só, olha o que José fazia, irmãos, vamos ler em voz alta? E José trazia uma má fama deles a seu pai. Quem era José? Um fofoqueiro nato. Quem está entendendo isso? O José entregava tudo para o pai deles. Era um X9 autêntico. Tudo que os irmãos aprontavam, o José ia lá e contava tudo para o pai dele. Olha que coisa, irmãos. Então, os irmãos de José já tinham uma pulga atrás dele, né, uma pulga atrás da orelha por causa disso. Quem está entendendo? Mas olha só, e ainda para piorar um pouquinho mais a situação do José, e Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Quer dizer, o José, além de ser o X9, o fofoqueiro, era o queridinho do papai, porque era o filho da sua velhice. E daí o pai diz aqui, ó, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, faziam o quê? Aborreceram-no e não podiam falar com ele o quê? Olha só, irmãos. Então José, ele já despertava um ódio nos seus irmãos. Por quê? Primeiro porque ele era fofoqueiro, entregava tudo, deixava passar nada. Segundo porque ele era o queridinho do papai. Então não havia diálogo entre José e os seus irmãos. Não tinha. Era o José abrir a boca e o que acontecia? Briga na certa. Não tem gente que é assim? Pastor, eu não posso falar nada. Eu falar alguma coisa é briga na certa. Por quê? Pode ser que aquela pessoa tenha inveja de você. Pode ser que aquela pessoa se sinta inferiorizada ao seu lado. Então, não havia conversa pacífica entre José e os seus irmãos. Não tinha. Tudo que o José falava era motivo do quê? De briga, de confusão. Então, olha só, uma pessoa madura, tá bom, reverendo, isso, deixa aí, reverendo está andando de um lado para o outro, fica quietinho aí, reverendo. Você fica passando por trás aqui, meu irmão. Vai lá, volta lá para o teu cantinho lá, vai lá. Ele saiu, e aí sai na gravação. Tá bom, reverendo. Esse reverendo é uma bênção, né? Sai na gravação, né, reverendo? Cadê a Dayara?
Ah, por isso você está meio aéreo assim, né? Ele está arrumando cenário, eu entendi, deixa ele. Deus abençoe. Então vamos voltar aqui, ó. O José, queridos, qualquer coisa que ele falasse era briga na certa. Então uma pessoa madura, no lugar de José, quando estivesse junto com os seus irmãos briguentos, ficaria de boca fechada. É ou não é? Mas José, irmãos, era um garoto de 17 anos, ele não tinha maturidade. Ele não tinha. Às vezes você vê pregadores, não, porque José tinha que ficar quieto, José tinha que saber, mas ele não era maduro. Como que você vai exigir maturidade de alguém com 17 anos? Não é? Uma pessoa com a cabeça de 17 anos é diferente de uma pessoa que tem a cabeça de 30, de 40. É ou não é? Em regra é, diga glórias a Deus. Mas existem uns que com 40, com 50, tudo desmiolado também, é ou não é? Que é pior do que o José. Quem está entendendo isso? Não é? Tem gente que é assim. O certo é o quê? Com o tempo a pessoa vai o quê? Amadurecer, mas tem gente que não. Tem gente que com o tempo, olha, sei o que acontece. Parece que o cérebro dela vai encolhendo. Tem gente que é assim? Tem gente que parece que o cérebro dela... Uma vez um colega meu foi... Há muito tempo atrás. Se fosse hoje era bullying, tá bom? Já passou, já. Naquela época não era bullying. Um colega meu, ele tinha um pontinho aqui, ó. Tipo uma verruguinha aqui. E aí ele foi fazer ele foi tirar essa verruguinha, né? E a gente, na época, a gente gostava de tirar sarro. A gente falou que ele foi fazer um transplante de cérebro. Que ele fez ali um transplante de cérebro. Tiraram o cérebro dele e botaram um cérebro de formiga que é mais potente. Isso na época, se fosse hoje, era bullying. Diga Deus me livre. Mas tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que ela vai crescendo, ela vai envelhecendo, ela vai piorando. Esse não é o crescimento que vem de Deus, não é? Agora não dava para exigir de José a maturidade para saber o que falar, entre os seus irmãos, que não deixavam nem ele falar. Então olha o que José vai fazer, irmãos. José, olha só, o versículo 5, sonhou também, quer dizer... Além de ser fofoqueiro, entregar aos seus irmãos, além de ser o queridinho do papai, Deus vai lá e dá um sonho para o José. Sonhou também José um sonho. E contou, para quem que ele contou, igreja? Olha o José, irmãos. Esse José desajuizado. E o pior de tudo, irmãos, era que o sonho envolvia os seus irmãos. Em outras palavras, os irmãos de José faziam parte daquele sonho. José, em vez de ficar de bico fechado, ele vai lá e conta os sonhos, o sonho para os seus irmãos. E diz aqui, ó, por isso... o aborreciam ainda, quer dizer, o que estava ruim, ficou o quê? Pior. O José conseguiu piorar a situação contando aquele sonho para os irmãos. E o que ele sonhou? Olha lá, e o José vai lá e conta detalhes do sonho. Irmãos, isso é imaturidade. Você contar os teus sonhos para aquelas pessoas que te odeiam, que te invejam. O José estava sendo imaturo, mas era de 17 anos, quem está entendendo isso? E aí o José vai dar detalhes do sonho dele. Olha só, o versículo 6, e disse, ouvi, ele manda todo mundo parar para prestar atenção. Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eu fico imaginando a cena, irmãos. Os irmãos de José já estavam com aquela pedra ali, já queria acabar com ele. E o José começa a contar o sonho.
Eu vou contar para vocês o que eu sonhei. Eis que estávamos atando molhos, quer dizer, vocês estavam no meu sonho. Estávamos atando molhos no meio do campo. Olha o José, irmãos. E eis que o quê? O meu molho. Lembra daqui? Né? Lembra do Kiko quando ele queria fazer inveja para o Chaves? Quem lembra disso? Né? Ele chegava, o Chaves estava lá com a bolinha desse tamanho. É ou não é? Aí chegava o Kiko com uma bolona. Olha o José, irmãos, que ignorante. Eis que o meu molho se levantava e também ficava o quê? De pé. Olha só, eis que o meu molho. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas... O negócio ficou feio para o José. Aí que começaram a aborrecer ele ainda mais. Irmãos, tem pessoas que passam perrengue na vida por causa disso aqui, ó. Às vezes tem que ficar quieto. É ou não é? Se você já é uma pessoa madura, e glórias a Deus, você consegue dominar a sua língua. Quem está entendendo isso? Amém? A Bíblia diz, se alguém consegue dominar a sua língua, esse tal, né, esse homem ou mulher, é uma pessoa perfeita em obras. Quem está entendendo isso? Então, uma das coisas mais difíceis de dominar, meus amados, é a nossa. E quando a pessoa consegue dominar a língua, é sinal de maturidade. O que o José estava fazendo, irmãos? O que José estava fazendo aqui? Comprando briga, arrumando sarna para si coçar. Os irmãos dele já ficaram doidos com ele. E o José, em vez de parar, irmãos, ele continua. O versículo 9. E sonhou ainda outro. E o que José fez? Contou. Olha o José linguarudo, irmão. Se existia um homem nessa vida que não sabia guardar segredo, esse homem se chamava quê? José. José não dá para contar nada para ele, é ou não é? E já saía contando para todo mundo. Esse era o defeito de José. Alguém aqui se identifica? Agora ninguém fala nada, né? Aqui, ó, não, que isso aí? Eu levei um susto agora, eu pensei que era o marido falando para a mulher, aqui, ó. Por isso que você está solteiro. Mas vai, o que há de vir virá, o que há de vir virá. Mas não conta o segredo para ninguém. Voltando aqui, meus amados. Sonhou outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua... Olha o José, irmão. O José estava se achando aqui, estava ou não estava? Ele estava se achando a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Olha lá. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam o quê? Olha o José. Por isso que os irmãos de José tentaram matar ele, não é? Não estou dando razão para eles. Mas que o José provocou, não foi?
Quer dizer, José, um fofoqueiro nato, queridinho do papai, tinha sonhos, não sabia guardar segredo, e ainda se achava a última bolacha do pacote. Você quer o quê? É ou não é? Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas faziam o quê? Se inclinavam diante de mim. E aí os irmãos deles ficaram revoltados, e contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e diz: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti nessa terra? Seus irmãos, pois o quê? O seu pai, porém, guardava esse negócio no coração. Irmãos, olha só, e aí que está a diferença, irmãos. Tem pessoas que você conta o seu sonho para elas vão guardar no coração e elas vão torcer por você. Diga glórias a Deus. Olha o pai de José, ele dá uma repreensão, ele dá uma bronca no José, mas na verdade ele estava gostando daquilo. Esse é o meu filho, esse é o meu garoto, diga glórias a Deus. Mas por outro lado, os irmãos de José estavam doidos com ele, estavam furiosos. Quem está entendendo isso? Então faltou maturidade. Se ele contasse o sonho só para o pai dele, ficava ali na oração e tal, talvez José não precisaria passar por aquilo que ele passou para chegar lá. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, por que comigo tudo é mais difícil? Por que as coisas para mim são mais difíceis? E para José foi difícil. Não porque o plano de Deus era grande, irmãos. Eu acredito no plano de Deus e a palavra vai se cumprir. Tem pessoas que vão passar por um caminho mais apertado, vão passar por situações mais difíceis, e tem pessoas que não. Elas vão passar por dificuldade, elas vão passar por situações da vida, vão, mas talvez a maneira que elas se comportam, a maneira que ela se expressa, ela vai evitar muitos problemas. Quem está entendendo isso? Então tem pessoas que às vezes o sofrimento dela é maior por causa disso aqui, ó. Não é? A língua dela aqui, ó. Maior que a gravata. Você está entendendo? Tem um livro que fala: eu e a minha boca grande. Então José, ele vai passar por situações. Se ele contasse só para o pai ia analisar: não, peraí, se for o plano de Deus vai acontecer. Mas não, enquanto o pai guardava no coração, os irmãos invejavam a José. E aí o versículo 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, já tinham planejado tudo, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores, aquela que ele ganhou do pai dele, que representava os sonhos de José. E tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia ninguém nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirras, e iam levar isso para onde, igreja? Para o Egito. Irmãos, aqui começou toda a aflição, todo o sofrimento na vida do José. Os seus irmãos planejaram primeiramente matar o José. Eles queriam acabar com o sonho de José. Quando José chegou, ele falou: vem aquele sonhador mora, vamos acabar com ele, vamos matar ele e vamos interromper os sonhos. Só que tem uma coisa, irmãos, olha aqui para o pastor Helder. Quando um sonho vem de Deus, olha aqui para o pastor Helder. Quando um sonho vem de Deus, independente se a pessoa é boca aberta ou não, se a pessoa é imperfeita, e todos nós somos imperfeitos, se a pessoa tem maturidade ou não, quando aquele sonho vem de Deus, ninguém consegue impedir, nem mesmo a nossa imaturidade. Quem está entendendo isso? Ninguém. Eles tentaram matar o José, para tentar frustrar aqueles sonhos, mas eles não podiam matar José, porque aquele sonho era de Deus.
Quando você tem uma palavra, meu amado, minha amada, você não morre enquanto a palavra não se cumpre na sua vida. Quando você tem uma promessa de Deus, aconteça o que acontecer, haja o que houver, aquela palavra vai se cumprir na sua vida, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Aquele sonho não veio da cabeça de José, ainda que José estava sendo imaturo e contar aquilo para todo mundo. Ainda que ele não teve essa maturidade, ainda que ele despertou o ódio e a inveja dos seus irmãos, e muitas vezes vai acontecer isso na sua vida, as pessoas vão te invejar, as pessoas vão passar a odiar você, porque elas vão ver em você algo que elas não têm, elas vão ver que Deus está colocando na sua mão algo que não colocou na mão delas, mas a inveja alheia não é capaz de impedir o sonho de Deus se realizar na sua vida, de frustrar os planos de Deus. Amém? Então nós não temos que caminhar com medo, irmãos. Nós não temos que ser tímidos, covardes. Não, meu Deus, eu vou viver os teus sonhos, eu vou viver os teus planos. Talvez naquele momento José não estava entendendo nada, estavam querendo matá-lo. De repente aparece uma caravana de ismaelitas e José é vendido por 20 moedas de prata. José é vendido, aquele homem que tinha sonhos. Aquele jovem, aquele menino que tinha sonhos, que sonhou com o céu, a lua e as 11 estrelas se curvando diante dele. De repente uma pessoa dessa é vendida por 20 moedas de prata. E às vezes vai acontecer isso na sua vida, Deus vai te dar sonhos, grandes sonhos, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, e vão aparecer pessoas na sua vida, que vai tratar você como se você não valesse nada. José é vendido como uma mercadoria barata. Vão aparecer pessoas na sua vida que vão tentar colocar na sua cabeça que você não tem valor, que você não nasceu para reinar, mas que você nasceu para ser escravo. E foi o que aconteceu com José. Um jovem cheio de sonhos é vendido para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito por 20 moedas de prata. Aquelas miseráveis moedas. Quem está entendendo isso? Mas isso não significa, meu amado, minha amada, que Deus desistiu de você. Isso não significa que o plano de Deus fracassou, porque o plano de Deus não fracassa. Quem está entendendo essa palavra? Amém? Fiel é aquele que te chamou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus para cumprir os planos e os propósitos dele na vida de cada um de nós. José é vendido, não estava entendendo nada. O versículo 28. Passando, pois, os mercadores, midianitas, tiraram e alçaram José da cova, quer dizer, tiraram José da cova. Antes de ser vendido, José estava na cova, irmãos. Os irmãos dele colocaram ele dentro de uma cova. E às vezes pessoas da nossa família, pessoas do nosso ciclo de amizade, em vez de nos colocar para cima, vão colocar para baixo. Vão colocar para baixo. Mas quanto mais te afligirem, mais você vai crescer. Amém? É igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Quem está entendendo isso? E foi o que aconteceu com José. Botaram ele na cova, venderam por míseras 20 moedas de prata. Aleluia. Venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. O que está escrito ali, igreja? Continue lá. Os quais, vamos ler em voz alta, os quais levaram José ao Egito. Para onde eles estavam levando José, igreja? Para onde eles estavam levando José, igreja?
para o lugar do propósito. O Egito era o lugar que Deus havia predestinado José para crescer. Às vezes nós somos levados a lugares que a gente não entende o porquê que a gente está indo para lá. Por que é no Egito? Por que é longe dos meus pais? Por que é longe da minha família? Por que é longe dos meus amigos? Das pessoas que eu convivi na minha infância? Por que estão me levando para cá? Porque ali é o lugar do propósito. Ali é o lugar que Deus vai fazer você crescer. Quem está entendendo isso? É o lugar que Deus vai fazer você crescer. Levaram José ao Egito, ao lugar do propósito. E se você pegar uns capítulos à frente, o capítulo 39, olha só o versículo 1. E José foi levado ao Egito, lugar do propósito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o. José foi vendido de novo. Da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. Olha o versículo 2, igreja. E o Senhor estava com quem? Aleluia. Quando você está no lugar do seu propósito, irmãos, você se torna uma pessoa próspera. O Senhor estava com José e foi varão próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que José estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre toda a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha, aleluia. Enquanto os da casa de José desvalorizavam ele, achavam que José era nariz empinado, seus irmãos tinham inveja, queriam acabar com José e com seus sonhos. O Potifar viu em José uma oportunidade de prosperar. E o Potifar traz José para dentro da sua casa e coloca tudo na mão dele. E por ele fazer isso, meu amado, minha amada, olha o que vai acontecer com Potifar. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Aleluia. José estava dando a volta por cima, irmãos. José estava no lugar do propósito. José estava prosperando, estava tudo acontecendo. José deve ter pensado, agora sim, agora esse sonho vai ser realidade. E ele começa a crescer, ele começa a crescer, ele começa a prosperar. Tudo que ele colocava a mão dava certo. Só que no lugar do propósito, você vai passar por aflições. Pastor Helder, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, glória a Deus, aproveite ela. Porque se Deus tem algo maior para você, pode ser que aconteça assim, que uma grande aflição se levante. Mas não é para a sua queda, não é para a sua destruição, é para preparar você para coisas maiores, é para você crescer ainda mais. E se você está vivendo a fase da sua aflição, pastor, eu não sei o porquê que eu vim parar aqui. O José foi parar na cadeia, irmãos. A esposa do Potifar começou a botar o olho nele, ela queria se deitar com ele de qualquer jeito, e o José fugindo. Teve um dia que ela pegou a camisa do José, o José escapou, saiu correndo, e ela inventou uma mentira. E ela contou para todo mundo que o José estava assediando ela. José vai parar na cadeia, irmãos. José vai parar na cadeia. José já tinha sido injustiçado dentro da casa do seu pai, sim ou não? E agora na casa do Potifar ele vai passar por mais uma injustiça, por mais um momento de aflição, só que ele está no lugar do propósito. E a Bíblia diz aqui, no versículo 20, e o senhor de José, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei
estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Olha o que diz o versículo seguinte: o Senhor, porém, estava com quem, igreja? Com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José não estava entendendo nada. Por que ele foi parar naquele lugar? Mas Deus estava no controle de tudo. Tem coisas que você não entende agora. Por que você está vivendo isso? Por que aconteceu isso na sua vida? Por que de repente tudo virou, tudo bagunçou, tudo virou, ficou do avesso? As injustiças, as mentiras, as calúnias, as pedradas. E você começa a olhar para aqueles sonhos que Deus colocou no seu coração, é como se eles estivessem esfarelando, desmoronando. Porque talvez quando estivesse tudo bem com José, ele estava prosperando, ele estava dominando tudo na casa de Potifar, ele estaria pensando: eu estou mais perto do meu sonho. Porque às vezes quando as coisas estão dando certo, a gente se acha mais perto do nosso sonho, a gente tem mais fé, tem mais ânimo para continuar a vida. E na verdade nem sempre é assim. Às vezes quando tudo está dando errado para você, é ali que você está mais pertinho do seu sonho, é ali que está mais perto o milagre e o plano de Deus acontecer na sua vida. O José teve outro tombo, outra rasteira que passaram nele, mas Deus estava com José. E não importa, meu amado, minha amada, quantas vezes as pessoas tentam passar rasteira, tentam puxar o seu tapete, tentam te derrubar, Deus está contigo. E o lugar da tua aflição vai ser o lugar do teu crescimento. O lugar da tua vergonha vai ser o lugar da sua dupla honra, que Deus vai te exaltar. Quem está entendendo isso, irmãos? E a história você já sabe. O José, ele fica naquela prisão e Deus cria uma situação, irmãos. O José tinha que estar lá. Deus cria uma situação, José vai lá e interpreta o sonho do rei. E o rei coloca ele como governador do Egito. Amém? Ele sai do cárcere para governar o Egito. De escravo, de preso, por uma maneira injusta, ele se torna o governador do Egito. Porque os planos de Deus não se frustram, diga glórias a Deus. Então existem coisas, irmãos, que nós vamos enfrentar na vida. Repita assim comigo: faz parte do processo. Amém? Faz parte do processo. Não jogue a toalha, não desista. Pastor, eu estou cada vez mais longe do meu sonho. Você está cada vez mais perto. A situação que você está vivendo nesse momento não define o que vai acontecer lá na frente na sua vida. Amém? Então qual que é a palavra de Deus para você hoje? Faz parte do processo. Aguenta firme, persevera. O que há de vir virá e não tardará. Quem entendeu isso? Vamos ficar em pé no nome de Jesus? Aleluia. Gênesis 41, coloca lá para a gente, só quero ler com você isso aqui. O versículo 51. E chamou José o nome do primogênito,
Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer. Irmãos, tem memórias que só Deus vai tirar de você. Amém? Coisas que você viveu no passado, na sua família, na sua infância, traumas antigos, que só Deus pode curar, e Ele cura. Amém? Só que a gente tem que encarar o processo. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Irmãos, olha só, quando José estava lá naquela cadeia, ele não estava entendendo nada, você concorda comigo? Não é? Mas quando José vem a gerar os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, quando José sai da cadeia para governar o Egito, ele entendeu tudo. Ele falou: meu Deus, eu tinha que passar por aqui. Ele estava no lugar certo e na hora certa. Ainda que a gente ache que é o lugar errado, na hora errada, na situação mais precária, difícil, a Bíblia diz que Deus estava com José. Amém? Então tem coisas que na hora a gente não entende, mas lá na frente você vai compreender, você vai entender. Segura essa palavra em nome de Jesus. Deus fez ele esquecer do trabalho e de toda a casa do pai. Continue. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amado, amada, cresça nas aflições da vida. Tire lições. Amém? São nesses momentos que a gente aprende as mais valiosas lições. E que vão nos preparar para grande crescimento e grande bênção. Então, na hora da aflição, mesmo que José estivesse lá chorando, se lamentando, procurando querer entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Mas ao mesmo tempo que vinham as dúvidas, a insegurança, a incerteza, ele foi fazendo daquela situação um motivo de se tornar mais forte. Amém? E ele cresceu. Diga glórias a Deus. Ele cresceu. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E a palavra Efraim, ela significa duplamente frutífero. Deus deu dupla honra para ele. Deus vai dar dupla honra para você. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos, que você fale com Deus agora. Que você reflita nessas palavras. Não sei em que fase você está da sua vida, você está no início, na sua juventude, cheio de sonhos, cheio de ideais, ou você já está um pouquinho mais avançado, avançada na sua caminhada com Deus. Mas olha só que tremendo. Quando José ainda era um menino, Deus estava com ele. E ainda menino, sendo vendido como uma mercadoria barata para os ismaelitas que o conduziram ao Egito, Deus estava com ele. Quando José chega na casa de Potifar e tudo começa a dar certo, as coisas começam a prosperar, a progredir. Aquele era o melhor momento da vida de José, onde o próprio Potifar confia toda a casa dele, colocou tudo na mão de José, e José dava conta de tudo, e ele trouxe grande bênção para a casa de Potifar,
porque Deus estava com ele. E de repente José é injustiçado e vai morar com os presos do rei. E ali naquele lugar, naquele ambiente escuro, precário, aquele ambiente de vergonha, de injustiça, Deus estava com José. E quando José se tornou governador do Egito, Deus estava com José. O que isso ensina para a gente, meus amados? As palavras de Jesus Cristo: estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente se o dia foi bom ou ruim, se as vacas estão gordas ou se estão magras, Deus está contigo. E Deus usa situações adversas para nos trazer mais perto dele. E isso vai nos fazendo crescer. Aleluia. Então que você saia daqui hoje, meu amado, minha amada, com essa certeza, independente do que está acontecendo com você, Deus está contigo. Ele é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele diz: não temas, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vai se afogar. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Oh, aleluia, maravilhoso é o Senhor, Deus poderoso.